Podcast e hoje sobre um assunto super interessante que vai ajudar muito vocês, eu tenho certeza, com a especialista Mariana Guedes. Ela é especialista em vendas e o nosso bate-papo de hoje vai ser justamente sobre isso, sobre vendas. Então, Mari, primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite. É um prazer. Tá aqui com a gente. E vou deixar a palavra para te se apresentar um pouquinho, falar do teu trabalho. Oi pessoal, eu me chamo Mariana Guedes e eu sou especialista em vendas e processo de vendas, construção de máquina de vendas, com base em muitas técnicas, e eu atuo no mercado já há 5 anos. Então vamos compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar aí muito para o pessoal que vai assistir. Gente, e como eu, por ser advogada, a gente vai tentar levar esse assunto, adaptar um pouco mais para o âmbito jurídico, né? Porque assim, nós advogados, acaba que a gente não tem nenhuma experiência com venda, Guedes. Na realidade, a gente vende a nossa prestação de serviços, mas isso é de forma subconsciente. Porque na realidade, racionalmente, a gente acha que a gente não é vendedor, que a gente não sabe vender. E eu mesma sempre tive muita dificuldade para entender o que era a venda. Eu sempre pensei que a venda era, quem sabe, a minha propaganda, o meu marketing. E agora eu tenho visto que parece que a venda seria depois ou não. Eu não sei direito, mas assim, pra gente começar, me fala um pouquinho sobre o conceito básico de vendas, pra gente ter uma noção do que seria vendas, né? O que de fato significa a venda em si. Legal. Bacana até, Rafaela, você tocar nesse assunto, porque isso é uma dúvida bem comum das pessoas, né? Elas pegam alguns conceitos e acham que vender é fazer uma propaganda, acham que vender talvez seja uma conversa simples, uma conversa informal, que na verdade uma venda mesmo, ela é uma ciência. E antigamente venda era visto como um termo muito ruim, né? As pessoas já pensavam assim, poxa, papo de vendedor, sim, uma coisa chata, né? Quer vir me empurrar alguma coisa, sabe? Então remete a uma coisa muito ruim. Mas atualmente, com os novos termos, né, novas técnicas de venda, e hoje a gente se fala muito de vendas consultivas, acabou que venda se transformou numa ciência. Então, por trás do termo vendas, existe muitas técnicas, né? Porque ciência a gente está falando de aspectos do ser humano, sociológico, psicológico, então a gente está tratando de necessidades. Então a gente tem que entender o ser humano. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade da Rafaela? Qual é a necessidade dos advogados, sabe? Então, por trás disso, existem muitas técnicas. Então, uma venda hoje é uma ciência. Então, a gente está falando também de vendas complexas, vendas simples, vendas consultivas. Quando a gente fala de vendas complexas, nada mais do que, depende de quantas etapas. Então, se a gente está falando de um contrato de prestação de serviço, de um advogado, uma ação trabalhista, uma ação tributária, sabe? Depende de muitas etapas. Às vezes tem que levar um recurso para um juiz analisar. Então, ele tem várias etapas. É uma venda mais complexa. Então, ela exige um pouco mais de contato com o teu cliente, entender a real necessidade dele. Então, por trás disso, existem muitos conceitos. Então, hoje em dia, já não é mais visto como uma coisa ruim. Então, a gente está falando de entender as necessidades. E eu acho isso fantástico, né? Eu sou suspeita para falar, mas quando tu entende o que a pessoa quer, o que a Rafaela quer, você consegue ajudar ela, e de uma forma genuína. Então, acaba que todo o processo de compra de uma pessoa, toda a jornada de compra, acaba sendo muito mais consciente, as pessoas ficam muito mais satisfeitas. Sim, acaba com aquela coisa até da venda da compra por impulso. Exatamente. Ela compra realmente consciente que aquilo ali é uma necessidade, que aquilo ali está agregando valor para ela. De fato, é algo que ela precisava daquilo. Isso, e até pegando um gancho do que você falou, hoje em dia as pessoas elas estão mais conscientes mesmo para fazer uma contratação de um serviço, para comprar um produto, o que for que a pessoa precisa tomar uma decisão. Porque hoje em dia a informação está muito acessível. Então as pessoas elas pesquisam antes, elas vão pesquisar um profissional, sabe? Por isso é muito importante o conteúdo que você vai divulgar, como você vai se posicionar, que as pessoas elas têm acesso à informação de uma forma muito simples e fácil, né? Sim, tem na Google, internet, e tudo mais, e até mesmo indicação, sabe? E então as pessoas elas estão consumindo de forma mais consciente, sabe? Então você tem que ter um diferencial hoje.
realmente entender assim do produto que você está oferecendo, do serviço que você está oferecendo, se tornando uma especialista, uma autoridade. Porque as pessoas vão pesquisar sobre você, elas vão pesquisar o teu concorrente, elas vão pesquisar, né, enfim, a vida muitas informações, profissional, muitas tudo, informações, exatamente. Então a gente está falando de uma compra mais consciente também. Entendi. Então, na realidade, a venda, hoje em dia, ela é caracterizada como uma ciência, realmente. E por trás de toda venda existem técnicas. Porque, assim, a minha mãe foi vendedora por muito tempo, foi gerente de loja, enfim. E se falava antigamente naquela situação de que a pessoa tem o dom ou não para vender. Então, na realidade, hoje em dia, a gente pode estudar essas técnicas e se tornar um bom vendedor, mesmo que a princípio eu não tenha aquela naturalidade em vender alguma coisa, é isso? Exatamente. É interessante até, Rafaela, porque antigamente todo mundo falava, né? A pessoa nasceu vendedora, aquele vendedor nato. Nossa, nasceu vendedor, olha só. Claro que quando a pessoa ela é mais comunicativa, ela tem um diferencial, ela já sai facilita, na frente, já facilita, exatamente. Só que, como existem muitas técnicas, hoje em dia tornou mais, vamos dizer, mais fácil e mais simples tu conseguir vender o teu produto, tu conseguir se posicionar. Porque a gente está falando de necessidades, né? Então, necessidades humanas, psicológica, fisiológica. Então, se você consegue entender qual é a necessidade do teu potencial cliente, você consegue estudar técnicas, gatilhos, contorno de objeções de uma forma mais assertiva. Então, você consegue atingir ele, né? De uma certa forma, consegue se posicionar e mostrar para ele o seu valor. Então, a pessoa, ela não, esse termo de nasceu vendedor, é vendedor nato, isso já foi desconstruído, é do passado. Sim. Porque hoje em dia tem aí muito acesso à informação, então pesquisando, a pessoa se informando, estudando, ela consegue se tornar um bom vendedor, sim. E um vendedor que vai conseguir ajudar as pessoas, porque hoje a gente está falando de uma venda que a pessoa quer ajudar e tem que ser de uma forma genuína. Não, é uma via de mão dupla, então. Exatamente. Tanto para quem vai vender o produto ou a prestação de serviço, quanto para quem vai comprar. Exatamente. Né? E quanto mais verdadeiro você mostrar que você quer ajudar o seu cliente, bom, a pessoa está com um problema na empresa, é um processo judicial, e você analisar o caso e ver assim, poxa, não, eu consigo te ajudar de uma forma genuína. E aí você traz toda a tua bagagem de experiência, a tua expertise no ramo, e aí você passa uma autoridade para a pessoa, né? Então você é uma autoridade no assunto, então você vai passar mais confiança, ela vai confiar em você. Acaba que a venda vai ser uma consequência. Então, sim, a gente está falando mesmo aí de entender as necessidades, de uma forma genuína tentar ajudar. Hoje a gente fala de vendas, tentar ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Tá, entendi. Então, é bem diferente também daquela situação que tu falaste ali no início, de empurrar algo para alguém. Hoje em dia, essa venda, eu até acredito que ela realmente tenha caído por terra. Sim. Até porque, como tu mesmo falou, tem diversas opções, as pessoas pesquisam, não adianta mais eu tentar empurrar o meu serviço a alguém, né, que a pessoa me contrate, a Rafaela, enquanto advogada, simplesmente por eu ficar insistindo, ou enfim, né, eu acredito que isso até vai repelir. Eu precisaria, então, utilizar técnicas para que quando eu tenha esse contato com o cliente, ele já esteja consciente de que ele quer o trabalho da Rafaela. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Hoje em dia, você insistir, você ganhar o seu cliente na base da insistência, você vai acabar afastando ele. E ele vai acabar virando um retrator seu, né? Sim. Então, existem muitos pontos negativos de você querer insistir o seu cliente, né? Então, como eu tinha falado no início, que existem vários tipos de vendas complexas, as vendas simples. Quando a gente está falando de uma venda mais simples, ou até mesmo de uma venda de linha telefônica, que é um telemarketing. Então, sim, ali existe, né? Porque ali é por demanda, por volume. Então, é um outro tipo de venda. Então, ali acaba sendo esse tipo de venda na insistência, sabe? Porque quanto mais você liga, mais você consegue falar com as pessoas. Sim, uma hora a pessoa acaba até comprando aquele produto para não receber mais aquele tipo de ligação. Exatamente. Então, poxa, vamos lá, eu vou passar os dados do cartão, vamos lá, eu vou contratar, só por favor não me liga mais. Porque é complicado, ainda bem que hoje, inclusive, tá pegando gancho ali agora, o telemarketing já está sendo identificado no telefone, então menos mal. A gente já consegue identificar que é spam, a gente não precisa nem mais atender, né? Exatamente.
Porque antes parecia uma obrigação tu ter que ouvir a Sim. pessoa falar, né? Mas... E a gente ficava até sem graça, muitas vezes, em querer desligar o telefone rapidamente, Sim. ou, né? Exato. Não querer ser grosseira com a pessoa que tá do outro lado, que a gente sabe Sim. que tá fazendo o trabalho dela, mas realmente é uma venda que é chata. Muito chata. Porque a pessoa fica ali no telefone insistindo, sabe? E você, daí você pensa em linha telefônica, você já fica assim, pô, os caras ligam, é telemarketing, ficam no telefone te oferecendo um monte de produto, até mesmo banco, né? Banco tem um monte de seguro Sim. e pontuação. Vários lá. produtos que eles querem. E acaba sendo uma coisa chata, daí você pensa no banco, você pensa na linha telefônica, te remete a uma coisa ruim, de tanta insistência que tem, porque eles querem realmente te empurrar, sabe? Mas atualmente, agora quando a gente está falando de outros produtos, outros serviços, uma coisa mais técnica, né? Uma venda mais consultiva, que tem mais etapas, até mesmo falando do ticket ser mais alto, é diferente. Então, quanto menos você insistir, ou quanto menos você falar dos seus produtos, das suas qualidades, porque eu sou formada, tenho tantos diplomas, né? Os clientes estão sempre satisfeitos. A gente está falando agora de você ouvir o cliente. Então, atualmente, a venda, quando ela é consultiva, você tem que ouvir o teu cliente, tem que deixar ele falar. Quanto mais ele fala, vai ser melhor. E perguntas abertas, né, Rafael? A gente está falando aqui, conversa com o seu cliente, faça perguntas abertas, deixe ele falar, ele vai se sentir mais à vontade ainda. Isso é bem interessante, Mari, porque assim, apesar de que eu não sei a fundo essas técnicas de venda, mas é algo que eu tenho, a minha conduta com o meu cliente, por exemplo, na reunião com ele, eu sempre escuto primeiro ele. Isso eu até falo para as minhas alunas, quando eu falo em fechamento de contrato, em técnicas de fechamento de contrato, que nada mais seriam do que essas técnicas de vendas. Mas como eu disse, nós advogados, a gente tem um pouquinho de dificuldade em falar vendas, a palavra eu estou vendendo o meu produto, né? O meu serviço no caso. Mas eu sempre deixo muito aberto para que o cliente ele possa falar, porque eu entendo que isso gera primeiro uma humanização. Eu estou ali preocupada com a dor dele, eu estou de fato ouvindo o que ele tem para me dizer, mesmo que muitas vezes eu vejo, por exemplo, o cliente chega aqui para mim reclamando de 5 irregularidades na empresa. Na realidade, depois que eu escuto ele, eu verifico que daquelas 5 queixas dele, só 2 são de fato uma irregularidade que está prevista em lei, né? Mas eu preciso primeiro escutá-lo, eu não diminuo aquela dor dele, até mesmo por aquela situação que não é prevista em lei, que a gente não vai utilizar no processo, mas eu demonstro a minha compreensão com aquilo, e somente depois de ouvi-lo é que eu passo para a explicação de como que se dá a demanda, qual o tempo razoável de processo, uma média, né, uma expectativa, quais são as provas necessárias, para ao final eu falar a respeito de honorários. Eu sempre deixei isso muito para o final, até para não parecer algo muito afoito, como se de fato eu tivesse só preocupada em fechar o contrato, e não preocupada em ouvi-lo, em saber o real problema dele. E isso, né, falando daí de forma técnica, seria uma jornada de venda? A gente poderia chamar assim isso? Sim, exatamente. Como que começa a venda? Ela começa já lá no marketing? Legal, é bacana você ter tocado nesse assunto até, Rafaela. Hoje em dia, né, então, a pandemia veio transformando tudo tecnológico, vamos dizer assim, né? Então, já se trabalha com campanhas de marketing há muito tempo. Só que com a pandemia, as pessoas em casa, acabou que todos os meios de compra, venda, o acesso virou tudo tecnológico. Então, todas as pessoas estavam em casa, elas tinham que se comunicar, comprar necessidades básicas através de alguma forma. Então, as campanhas mídia paga, que a gente está falando de mídia paga, a gente fala de Google Ads, Facebook Ads, anúncio no YouTube, enfim, existem vários canais de aquisição e plataformas. Então, como veio esse boom, aumentou, né, essa parte de investir em campanhas de marketing, anúncios, porque hoje em dia você não tá livre de nada, você fala uma coisa, você tá ali o celular, ouviu, pum, pegou, você tá recebendo anúncio do celular. De repente, assim, aparece, até a hora que tu compra. Até a hora que tu compra, exatamente. Aquela assistência da venda agora é visual, né? Exatamente, porque agora
agora ele está entendendo na necessidade, entende? Então, hoje, quando a gente quer fisgar o nosso cliente, nós estamos muito mais conscientes. Então, a gente está recebendo ali um gatilho. Ó, a Rafaela, ela falou que ela quer comprar alguma coisa, ela está com algum desafio. Eu preciso de um advogado, estou com algum desafio, alguma coisa está me incomodando, recebi um processo, falei, pum, tô recebendo. Eu falei, tô recebendo um anúncio lá. Sim, em qualquer lugar assim. que eu estiver, até outdoor, se duvidar, eu tô vendo um anúncio. Né? Mas, então, as campanhas mídia paga aumentaram muito nos últimos tempos. Então, hoje em dia, quando a gente está falando aí de vendas, leads, vamos dizer assim, um lead nada mais é que um cliente potencial. Então, quando a gente está falando de uma ferramenta de marketing, né, utilizando um Instagram, um Facebook, um Google Ads, um blog, um site, a gente está trazendo leads de forma segmentada. Então, para o teu nicho, para o teu ramo. Então, a gente segmenta esse público, a gente coloca lá, faz criativos, artes, né, investe e traz capta o lead através de um conteúdo, né? Então, ele pesquisou, botou a palavra advogado em qualquer meio de comunicação. Apareceu, por exemplo, a campanha que eu faço. Por exemplo, eu faço uma campanha para bancários que não recebem a 7ª e 8ª hora extra, por exemplo. Né? Porque a categoria de bancários diz que eles só podem trabalhar 6 horas por dia, a gente sabe que a maioria trabalha 8. Então eu faço uma campanha específica, por exemplo, para os bancários reaverem a 7ª e 8ª hora. Deixo lá no Google Ads. A partir do momento que alguém digitou, né, no Google ali, bancários, 7ª e 8ª hora, apareceu ali. Aquele momento já começou a venda? Já, a minha venda? Sim, naquele momento já começou, porque daí ele vai receber o teu conteúdo. Então, se você colocou algum conteúdo específico para isso, ou se ele entrar no teu blog e ver que você é especialista no assunto, ali já começou a venda. Por quê? Ele vai entrar no teu site, ele vai entrar no teu perfil do Instagram e vai ver, a Rafaela, ela é uma autoridade, ela produziu algum conteúdo aqui com o que eu estou precisando, né? Meu desafio é esse hoje. Quero ir atrás dos meus direitos. Deixa eu pesquisar um pouquinho mais aqui a Rafaela. Pô, não, olha só, ela tá falando exatamente o que eu preciso. Sim. Nunca teve aquela sensação de, tipo assim... Tá falando pra mim. Tá falando pra mim. Tipo assim, eu pesquisei uma coisa na internet e falei assim, nossa senhora, mas ela tá falando de mim, só pode ser eu isso aqui. Não é aquela sensação, porque a gente... Hoje, os especialistas de marketing, eles sabem, assim, afinco o que a pessoa precisa, sabe? A gente fala a língua das pessoas. Porque os problemas, eles estão muito comuns hoje em dia, sabe? Eles se repetem. Eles se repetem, isso. Então, a venda já começou aí. Então, tudo isso faz parte de uma jornada. Desde como é que fala agora? Esqueci. Marketing. Desde a percepção da necessidade, né? Então, eu tive a percepção que eu preciso de algo, resolver. Tem um problema, lembrei. Desde a percepção de que eu tive um problema até a busca da solução e a decisão de compra. Então, tudo isso faz parte de uma jornada. E nesse meio tempo da jornada, que são as etapas da venda, você vai recebendo anúncios, você vai passando por um funil. É como se fosse uma peneira. Sim. Então, só vai ficar lá no fundo do funil aquele que realmente precisa. Então, é aquela pessoa que ela realmente precisa resolver aquele problema. Não, eu recebi um processo judicial na minha casa, estou procurando um profissional, porque esse problema tem que ser resolvido. E um profissional especialista, né? Porque eu vejo que hoje em dia, com a questão da internet e da facilidade, as pessoas elas não procuram mais apenas um profissional, apenas um advogado ou apenas um médico. Elas procuram um especialista naquele assunto. E como tu mesma falou, elas pesquisam, elas vão atrás realmente para saber a autoridade, né? Saber todo o passado realmente profissional daquela pessoa. Sim, exatamente. É até importante tu falar isso, Rafaela, porque hoje em dia existem também no meio do caminho, você vai encontrar muitas objeções. A gente tem uma objeção que é muito comum, que a gente fala de preço. Só que hoje em dia, às vezes o preço ele não é uma objeção muito real. Por quê? Porque como as pessoas estão conscientes no que elas estão comprando, os serviços que elas estão contratando, elas querem um profissional bom. Aquele que está mostrando autoridade no assunto, que vai resolver o problema. Independentemente do preço do trabalho dele. Exato. Claro, o preço ele é uma objeção, tá? De fato ele é uma objeção para muitos processos, só que é uma objeção que não vou dizer que é fácil, mas é possível contornar através de técnicas. Mas se você mostra valor desde o início, você alinha expectativas, que é o que a gente estava falando, você fala que você conversa com o seu cliente, você ouve, deixa ele falar para no final você analisar
Às vezes a pessoa ela chega com um problema e às vezes não é aquele problema, sabe? Então Exatamente, quando você conversa com ele, que foi o que você disse, não, olha só, fulano, me conta, o que está acontecendo? Não, eu tô com esse problema. E você vai analisar, não era o problema que ele achou que era, ou não era uma coisa muito grande, sabe? Talvez até um processo de uma semana, enfim, seja resolvido, mas precisa ser alinhado às expectativas no início. Então a venda já começa no início. Porque é ali que você mostra autoridade, é conversando com ele, fazendo essas perguntas abertas e deixando ele falar. Então alinha as expectativas, entende qual é o desafio dele hoje e se você vai conseguir ajudá-lo. Porque como a gente está falando agora de mídia paga e marketing, campanha e tudo mais, você vai atingir um público muito grande. Porque hoje em dia a gente está falando aí de um público que usa redes sociais, é um imenso. Às vezes não é nem aquele cliente que chega para você, não é nem o cliente ideal que você quer trabalhar. Exatamente. E aí como que a gente hoje, no meio digital, a gente chama de fit. O que seria um cliente com fit? É o cliente que precisa de um advogado trabalhista, né, que hoje é a sua especialidade. Porque, por exemplo, assim, vai vir um cliente para você, que ele recebeu um anúncio seu, só que ele precisa de um planejamento tributário para a empresa dele. Então você não consegue. Exatamente, ele não é qualificado, ele não tem fit para o teu escritório. Então, aí precisa. Por isso que a gente fala de uma peneira, que ele passa por um funil. Então, fica lá no fundo do funil só aqueles clientes, potenciais clientes, que realmente vai ter fit com o teu negócio. Mari, e assim, ó, nós enquanto advogados, a gente verifica que muitas vezes o cliente ele vem até o escritório, hoje mesmo a gente realizando essas reuniões de forma remota, por videoconferência, mas nós escutamos o cliente, a gente explica todo o teor da demanda, tudo, e chega ao final, por exemplo, ele, na minha área, advocacia trabalhista pró-empregado, eu falo sempre em honorários sobre o êxito. Certo. Isso já é de praxe quando eu advogo para o trabalhador. Mas vamos entrar em outras esferas, como por exemplo aquele advogado familiarista, que ele, normalmente, ele cobra um valor para dar entrada no processo, para o acompanhamento da demanda, né? E aí, por exemplo, você fez todo esse trabalho, você mostrou a sua autoridade, o cliente já veio até você porque ele também já pesquisou, ele sabe que você é um bom profissional, né? Você fez todo esse processo durante a conversa ali com ele, escutou, explicou, e aí ao final você dá o valor dos seus honorários e ele, por exemplo, diz, olha, eu não tenho como pagar isso agora. Eu vou deixar para depois, que seriam as objeções, né? E nós queremos fechar o contrato, porque aquele cliente, ele já é o cliente qualificado. Ele realmente é aquele cliente que eu quero atender. Tem técnicas, existem algumas formas de persuasão que eu posso utilizar para garantir aquele cliente, para que ele não saia do escritório sem assinar a procuração. Sim. Legal. Bacana, Rafaela, sim, tem. É muito comum essa objeção, né? Quando a gente fala de vendas, enfim, no meio do caminho, quando você está conversando com o seu cliente, em várias etapas, você pode encontrar muitas objeções, né? E as objeções, elas podem ser contornadas com gatilhos mentais, com algumas técnicas. Então, existem muitas técnicas bem comuns para contornar as objeções e gatilhos, né? Mas vamos trabalhar essa objeção que você falou. Então, o cliente, você alinhou a expectativa com ele, já é o cliente ideal, você quer fechar o contrato com ele. Isso. Ele apresentou, ele falou, não, Rafaela, é isso que eu preciso, você já mostrou tudo, explicou que o processo vai levar tanto tempo, que geralmente a comarca da região é favorável a esse processo e tudo mais, passando a segurança. Chegou lá no final, falou, poxa, Rafaela, infelizmente passou os teus honorários e infelizmente não consigo pagar isso. É a objeção do preço que a gente tem, né? E como que a gente contorna essa objeção de preço? É passando o valor mesmo. Mas também tem um gatilho bem importante para objeção de preço, que seria o gatilho da urgência. Tá, mas olha só, Rafaela, você está me contando aqui que você está com esse desafio, você precisa, né, de um advogado para cuidar do seu caso. O que acontece se a gente não entrar com esse caso agora? Se você não despender desse valor agora, mas e depois? E depois? Você imagina o que acontece se a gente não entrar com o processo agora? Bom, então como a gente pode contornar a objeção preço, né? Enfim, você pode falar assim, ó. Primeiro, a gente sempre fala, se recomponha. Primeiro se recomponha e fala, Rafaela, eu entendo que os valores dos honorários, hoje eles são altos, e
você pode entrar com a justificativa mostrando os benefícios do seu serviço. Né? Então, agregando valor ao seu serviço. Então, Rafael, eu entendo, né, que os valores do meu honorário hoje, eles são altos realmente. Mas eu garanto para você, eu já trabalhei com processos parecidos com o seu. Inclusive, eu tive um caso recentemente muito semelhante ao seu, e a comarca, você pode falar, a comarca da região é favorável. Não posso garantir o êxito, porque a gente está falando hoje de os advogados, eles não podem, né, garantir o êxito. Até porque demanda de prova, demanda de uma decisão judicial, mas a gente pode utilizar, por exemplo, como tu estavas falando ali, desculpa até te cortar, Guedes, para te me dizer se a gente pode ou não utilizar isso como um gatilho, dizer, olha, num caso parecido, eu obtive êxito, isso já vai chamar a atenção isso do pode cliente. falar? Isso Pode. legal, bacana, então isso é ótimo. Então você pode falar, então num caso semelhante a esse, eu obtive o êxito, porque quando a gente fala de preço, muitas vezes existe uma justificativa por trás que é a insegurança. Então ele pode estar usando o preço como uma justificativa, então cabe ele entender qual é a real necessidade do cliente, então por que ele está usando a justificativa preço. Mas enfim, fale para ele que você entende que os seus serviços eles têm um valor agregado maior, mas que o seu escritório ele já é especializado no assunto, você obteve êxito com um caso parecido, a comarca da região é favorável ao caso, enfim, ele precisa estar seguro da contratação do advogado que ele vai fazer, certo? E isso aí a gente consegue fazer até uma relação com, por exemplo, os produtos da Apple. Que na realidade as pessoas muitas vezes elas até não teriam aquele valor, né? Não poderiam despender daquele valor em virtude daquele produto, teriam produtos que teriam a mesma função, mas não com a mesma qualidade, mas as pessoas elas pagam. A Apple não precisa insistir, ela na realidade ela já demonstra, agrega valor ao produto dela e as pessoas compram, elas não questionam o preço, tanto é que a gente sabe que cada vez aumenta e as pessoas continuam comprando. Exatamente, a gente está falando ali de um mercado muito grande onde a Apple basicamente se vende sozinha. Sim. Então, os consumidores confiam muito nos produtos da Apple. Então, se a gente for fazer uma analogia, eles pagam um preço, porque eles sabem que é um produto de confiança. Então, pouco importa o valor, porque já foi agregado um valor no produto, no celular, no notebook, em tudo, que passa confiança nas pessoas, né? A própria empresa, né? A Apple, a gente está falando da empresa Apple, então, mais confiante, Steve Jobs, enfim, o cara refez toda a empresa, né? E a gente está falando disso, agregar valor ao serviço, né? Então, você pode falar no início assim, Rafael, eu entendo, né, que os honorários eles têm um valor mais alto no mercado, né, porque o meu escritório ele faz jus a gente ter esses honorários nesse valor, a gente faz um acompanhamento com você, então eu não vou simplesmente pegar só o seu caso, eu vou fazer uma assessoria jurídica com você, com direcionamento. Você vai ter um acompanhamento, eu vou passar umas atualizações para você do caso, você não vai ficar desamparado. Sim, não vai ficar à mercê, simplesmente a gente fechar o contrato. Exatamente. Então, é sempre agregar valor e passar segurança para o seu cliente, porque muitas vezes ele está inseguro de seguir com você porque ele não te conhece. Então, às vezes trazer um depoimento, sabe? Um caso de sucesso. Claro que a gente está falando de advogados, não podem falar o nome dos seus clientes. Mas você pode trazer um depoimento, Rafaela, até me corrige. Pode, a gente pode trazer um depoimento desde que o cliente ele permita e que você não coloque referência ao número do processo, mas você pode trazer. Eu tenho depoimentos de clientes meus, que são clientes fiéis, pessoas que gostaram do meu trabalho, que me indicam e que realmente fazem questão de falar a respeito do meu trabalho. Legal. Então, é isso que é interessante a gente falar, junto com os benefícios que o escritório oferece, o advogado, trazer esses depoimentos, né, com a autorização dos clientes, para passar segurança para esse potencial cliente que está ali na mesa para assinar o contrato. E também enfatizar para ele qual seria os prejuízos que ele teria se não desse sequência. Então, olha só, Rafael, o que acontece se a gente não der sequência nesse processo? Quais seriam os prejuízos? Quais seriam os danos? O que acontece se a gente não tomar uma ação agora? O que acontece com você, com a sua empresa e com o seu negócio? Será que se a gente não postergar isso por causa de valor? Mas você está buscando o quê? Talvez o valor lá na frente vai aumentar também, o valor do seu problema. O valor do problema pode ser que aumente lá na frente. Então, a gente está tratando de uma coisa agora e mais pra frente talvez isso fique uma bola de neve maior ainda. Né? Então, o problema fique maior, o valor do honorário também pode ser que aumente, porque vai precisar demandar mais trabalho. Então, o correto é a gente tomar
chegar no seu orçamento, a gente dá ali uma folguinha na parcela, estenda um prazo, você dá uma entrada, parcela o restante, a gente dá sequência. Então isso também é um gatilho bem importante de comprometimento. Você se ajusta ao teu cliente e, em contrapartida, você pede o comprometimento dele. Não, Rafael, o teu problema é preço pra gente dar sequência? Porque se for isso, você falou que você tá com esse problema, com esse. Eu mostrei pra você que eu consigo resolver, que eu tive um caso parecido em que eu obtive êxito. Então, se a gente der sequência aqui, eu chego no que você tá me solicitando. Vamos, a gente fecha, a gente dá sequência? Sim. Isso é uma questão que eu sempre acho que a gente tem que ter um jogo de cintura. Esses dias eu estava conversando com um colega meu, advogado, e tanto eu quanto ele, nós cobramos no êxito. Eu tenho meu patamar, que é 30% que eu cobro ao final da demanda, é o patamar máximo de honorários contratuais. E ele até me questionou se eu já vi em alguma situação diminuído o valor dos meus honorários, ou seja, do percentual dos meus honorários. E eu respondi que sim, porque eu acho que tudo depende da situação, não é algo que eu costume fazer, porque realmente eu tenho essa ideia também de agregar valor ao meu trabalho, eu sei a excelência que ela é feita, o meu trabalho, né, como eu faço, mas a gente também tem que verificar, às vezes, se aquele cliente é realmente o cliente ideal, se eu quero aquele cliente aqui para dentro do meu escritório, por que não talvez baixar de 30% para 25%? E isso, querendo ou não, vai gerar com o cliente uma aproximação. Exato. Porque o cliente vai entender que eu não faço isso, não é habitual meu, mas eu estou fazendo por ele. Exatamente. Tem que sempre deixar, quando entrar com essa estratégia de ser mais flexível, talvez de cobrar um percentual um pouco abaixo, mostrar para ele que é uma exceção. Isso dá importância para ele. Olha, eu não costumo fazer isso, Rafaela, mas eu quero te ajudar. Eu senti que eu posso te ajudar, eu quero. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou cobrar 30, eu vou cobrar 20 de você. O que você acha? A gente fecha, ele vai se sentir importante. E ao mesmo tempo, você está sendo flexível e você está jogando um gatilho no colo dele. Ele vai ter que se comprometer com você. É o gatilho do comprometimento, da coerência. Então, se ele está falando que o problema dele é preço e você conseguiu chegar, ele tem que ser coerente com o que ele está falando. Sim, então ele vai ser coerente em fechar o contrato. Exatamente. Então, aí ele vai ter que arcar com um compromisso com você. E aí, sim, avança o negócio. Bom, Mari, aqui então a gente trouxe, principalmente para os advogados, que aqui provavelmente vai estar consumindo esse conteúdo, 2 gatilhos então que a gente pode utilizar para quebrar a objeção de preço. Sim. Que seria o gatilho da urgência. Certo. Na verdade, 3, o gatilho da reciprocidade, né? Quando eu diminuo um pouquinho do meu preço para poder chegar no denominador comum. Isso. Né? E o gatilho também do comprometimento e coerência. Do comprometimento e coerência. Tá. E isso é dentro das técnicas de venda, correto? Sim. Gente, eu gosto de falar da questão de técnicas para que a gente entenda que qualquer profissional, inclusive nós advogados, nós precisamos estudar e entender técnicas de vendas. A gente, no momento que a gente está vendendo a nossa prestação de serviços, que a gente está oferecendo os nossos serviços, é uma venda. Nós não estamos ali. Hoje em dia, como falamos também anteriormente, eu e a Mari, existem muitos profissionais e muitos profissionais qualificados também. Então, a gente precisa se diferenciar, se destacar em alguma coisa para realmente fechar o contrato. Então, Mari, até para a gente finalizar aqui, eu queria só que tu me falasse se existe alguma técnica que seja bem conhecida de vendas para a gente deixar aqui para que os nossos, quem está nos assistindo, eles estudem, para quem sabe a gente falar um pouquinho depois de forma mais técnica, mas qual que seria assim uma técnica que você acha que daria para ser utilizada em todas as áreas, por exemplo? Existem várias técnicas, né, Rafa, de vendas, mas a gente tem uma bem comum e ela é bem famosa, se chama Spin Selling, né? Ele é de um livro de 1988, né? Então, há mais de 30 anos existe essa técnica e ela é tão eficaz que ela é utilizada até nos tempos atuais, até hoje ela é utilizada, de tão eficaz que ela é. E ela trata, né, SPIN é uma sigla, e ela trata de 3 palavras dessa sigla, de 4, né, desculpa, dessa sigla, que seria situação, problema, implicação e necessidade, que formam uma sigla SPIN. Então, ela é uma técnica de vendas muito eficaz, né, que você faz quando você está conversando
seus clientes enfim, se informar do mercado, se informar das dores do seu cliente, dos desafios. Então, técnicas vão existir várias, mas você precisa estudá-las, né, para você obter êxito. Então, quanto mais você vai atrás das informações e você estuda, porque o mercado está cheio de informação. Se você vai atrás, se você não é uma pessoa que fica parada, se você ouve um podcast, se você assiste um curso no YouTube. Tem muito conteúdo hoje gratuito pra gente poder se especializar, pra gente poder se aprofundar, né? Exato. Então, aquele papo que as pessoas falam, eu não consigo vender, o meu cliente, eu agendei com ele, ele não apareceu. Então, para tudo existe técnica, existe um gatilho, sabe? Então, basta estudar. Então, quando você estuda e você vai atrás desses conteúdos, que é o que a gente está oferecendo aqui, é muito mais, não é mais fácil, mas vai ser uma consequência você conseguir ter mais clientes. Sim, fica muito mais simples, né? Bom, gente, a gente está finalizando por aqui, mas já deixo aqui a ideia plantada em vocês, tá? Para que vocês estudem a respeito de técnicas de vendas, técnicas de persuasão. Até porque nós, enquanto advogados, a gente obrigatoriamente, para exercer a nossa profissão, nós precisamos ser persuasivos. Por quê? Porque nós precisamos convencer o juiz daquilo da nossa tese, daquilo que a gente quer, né, para garantir o êxito do nosso cliente. Então, nada melhor do que nós estudarmos e cada vez nos aprofundarmos mais sobre tudo aquilo que vai nos auxiliar em todo esse processo que é desde a conquista, desde que o cliente vem até o nosso escritório, até o final da demanda. Até porque nada mais triste, acredito eu, do que você alcançar o cliente ideal, ele chegar até você e você não conseguir fechar o contrato. Isso realmente uma frustração enorme, para ver o quanto é importante essa questão da venda pro fechamento do contrato quando a gente fala na prestação de serviços de advogado. Exatamente, E quando a gente está falando, né, Rafaela, até pegando o gancho, quando chega o cliente ideal, não é obrigação, mas fica aquela imagem assim, poxa, mas por que eu não fechei? Por que a gente não fechou o contrato? Fica aquela sensação, aonde eu errei, sabe? Então, se você está bem informado, se você estudou, você sabe as técnicas que você pode utilizar, os gatilhos que você pode contornar, você vai preparado para a reunião. Você sabe todas as objeções possíveis que aquele cliente pode botar na mesa. Então, não tem erro. Então, aí a tendência é você conseguir fechar o contrato com todos os clientes que chegam para você, quando você está bem preparado, estudado, informado. Então, aí é só uma consequência mesmo. É isso aí, hein, gente? Bom, então nós vamos encerrar hoje. Eu quero agradecer a participação da Mariana, muito bom. Terão outros, porque eu acho que esse é um assunto extremamente importante. E eu sei que tem muita coisa pra gente aprofundar, né, Mari? Eu vou deixar agora aberto para ti a palavra, até para te falar tuas redes sociais e para quem quiser te seguir também, consumir um pouco mais do teu conteúdo, tá? E obrigada, gente, mais uma vez aí por estarem nos assistindo. Deixem os comentários, dúvidas, tudo que tanto eu quanto a Mariana, a gente vai estar respondendo vocês, tá? Foi uma honra estar aqui, né, Rafaela, a gente poder compartilhar esse conhecimento. Eu espero que quem assista a gente, ouça a gente, né, consiga levar algum conhecimento. E não se esqueçam, pessoal, o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Então, espero que realmente vocês tenham gostado. Então, minhas redes sociais é Mariana Guedes, meu Instagram, e o meu LinkedIn é Mariana Guedes da Luz também. Se quiserem mandar alguma pergunta, se precisarem de alguma ajuda, algum auxílio, gatilho, técnica, eu estou à disposição aí para ajudar. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.